Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Gabriel, fundador da Credios, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar de crédito para condomínios. A Credios, desde 2018, está no mercado de crédito para condomínios. Nós somos pioneiros nessa modalidade de crédito e eu vou mostrar para vocês como o crédito inteligente pode ser um grande aliado do seu condomínio. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando a gente fala de crédito para condomínios é o seguinte: quando que um empréstimo ou um financiamento pode ser útil para o seu condomínio? Quando um condomínio pode precisar de um empréstimo, de um dinheiro extra no caixa e pagar uma taxa de juros por isso? Quando isso pode ser útil para o seu condomínio? Isso é muito simples. Apesar de o condomínio não ser nem uma empresa, mesmo tendo CNPJ e nem uma pessoa física, o condomínio também tem necessidades, assim como uma empresa, assim como uma pessoa física. Da mesma forma que uma empresa pode ter que pegar um crédito para fazer uma obra ou para pagar uma determinada conta, o condomínio também. Então, vamos pensar, por exemplo, num condomínio que tem uma necessidade de realizar uma grande obra de fachada. Você que é síndico ou você que é conselheiro de um condomínio sabe que obra de fachada é uma das coisas mais custosas para um condomínio. E dificilmente um condomínio, mesmo aquele condomínio organizado, aquele condomínio que tem uma reserva para emergências, aquele condomínio que tem uma inadimplência baixa, vai ter caixa para do dia para a noite começar uma obra de fachada. Então, o condomínio pode, por exemplo, pegar um empréstimo numa taxa boa, claro, não numa taxa alta, e entrar no seu planejamento, inserir no seu planejamento o pagamento das parcelas mensais, sem que isso gere uma oneração excessiva para os condôminos, e ir custeando aquela obra, ir pagando aquela obra ou até pagar aquela obra de uma vez depois de negociar com o fornecedor um desconto para o pagamento à vista. Nós podemos também pensar em diversas outras necessidades, como a modernização dos elevadores, como a implantação de placas solares ou até mesmo a rescisão de funcionários para a implantação de portaria remota, que é hoje, pelo menos aqui na Credios, uma das maiores necessidades que nós atendemos, porque pensem em um condomínio antigo em que tem vários funcionários antigos, alguns com mais de 30 anos de carteira assinada. Essas decisões muitas vezes passam dos 200, 300 mil reais para implantar a portaria remota. Então é claro que o condomínio às vezes vai ter necessidade de levantar um capital de forma imediata para custear essa rescisão, e aí depois, com a economia que ele começa a ter com a implantação da portaria remota, ele vai pagando as parcelas do seu empréstimo, do seu financiamento. Bom, agora que nós explicamos por que um condomínio pode ter a necessidade de contratar um empréstimo ou um financiamento, vamos falar um pouco dos aspectos técnicos. Como funciona para um condomínio poder contratar um empréstimo com a Credios? Na verdade, isso é bem simples. Basta o condomínio ter o CNPJ em dia com a Receita, ou seja, ser um condomínio legal, 100% regularizado, e cumprir alguns requisitos básicos de análise de crédito. Nós vamos, claro, olhar a inadimplência do condomínio, olhar a arrecadação mensal do condomínio e verificar se aquele empréstimo que o condomínio busca, se aquelas parcelas que o condomínio busca se comprometer, aquelas parcelas que o condomínio vai inserir no seu orçamento, fazem sentido para o condomínio, se ele tem capacidade para pagar aquele empréstimo. Feito isso, basta que o condomínio aprove em assembleia, por maioria simples, ou seja, não é nenhuma assembleia especial, uma assembleia normal em que a maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes tem que votar a favor do empréstimo, e aí a partir disso nós assinamos o contrato e no dia seguinte o empréstimo entra na conta do condomínio. O empréstimo tem algumas vantagens muito grandes. Primeiro, ele é um empréstimo que afeta apenas o CNPJ do condomínio, ou seja, não tem aval do síndico, não tem garantia de nenhum apartamento, ninguém tem que assinar junto do condomínio, apenas o condomínio responde por aquela dívida. Isso é uma dúvida muito comum dos síndicos, porque os síndicos pensam: eu vou assinar esse empréstimo pelo condomínio, daqui a um ano eu não sou mais síndico do condomínio, e aí? E se o próximo síndico parar de pagar o empréstimo ou fizer alguma besteira no condomínio, eu vou responder por essa dívida? Não, a dívida somente o condomínio responde. Então você pode ficar tranquilo, é um crédito seguro, é um crédito saudável e que vai
Claro, se feito com planejamento, se feito para alguma melhoria que faça sentido, que vai efetivamente valorizar o condomínio, melhorar a qualidade de vida dos condôminos ou até mesmo trazer uma economia para o condomínio, como a implantação de portaria remota, é uma dívida extremamente segura e extremamente saudável. Bom, agora que nós conhecemos um pouco sobre como funciona o crédito para condomínios, vamos nos aprofundar em como os condomínios têm usado o empréstimo de forma inteligente para financiar as suas melhorias e diversas outras necessidades que eles enfrentam no seu dia a dia, sempre, claro, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos seus moradores. No final das contas, é isso que importa e é isso que todo síndico busca. Nós temos visto desde 2020, desde o início da pandemia, um grande aumento no número de pedidos de financiamento para portaria remota. Os condomínios enfrentam grande necessidade hoje de reduzir custos, então a portaria remota cada vez melhor, com a tecnologia que vem se aprimorando a cada ano, é uma das principais necessidades. Depois disso, nós vemos a implantação de placas solares. As duas necessidades que eu acabei de falar, tanto portaria remota quanto placa solar, têm uma característica muito interessante em comum, que é o seguinte: são melhorias que depois de o condomínio depois do condomínio ter esse custo inicial, no caso da portaria remota, o custo para rescisão dos funcionários, que tende a ser muito alto, principalmente em condomínios antigos, e no caso da implantação de placas solares, a compra das placas, a implantação do projeto, são melhorias que depois o condomínio passa a ter uma economia muito grande todo mês. Então, acaba sendo um crédito muito saudável e muito inteligente, porque com a economia que o condomínio passa a ter nos dois casos, ele paga a parcela do crédito. Então, por exemplo, vamos supor que na portaria remota o condomínio passa a ter uma economia de R$ 8.000 por mês. E é uma economia bem comum que a gente vê em condomínios que têm portaria 24 horas e passam a ter portaria remota. Vamos supor que ele gaste 150 mil para demitir os funcionários e negocie uma parcela de R$ 6.000 em 36 vezes, que é um parcelamento bem frequente, bem comum. Ele passa a ter aí, durante 36 meses, uma economia de R$ 2.000 por mês, porque ele passa a ter uma economia com a portaria remota de 8, passa a ter uma parcela de 6, e depois dos 36 meses, ele passa a ter uma economia completa de R$ 8.000 por mês. Isso também é bem frequente no caso de portaria remota. Nós também vemos muita necessidade de crédito para financiar obras de fachada, que são obras muito custosas e obras necessárias. Nós vemos, às vezes, até casos de condomínios que adiam essas obras até o último momento possível, até tomar multas da prefeitura por pedaços da fachada que estão pondo em risco os pedestres que passam embaixo. Também a modernização de elevadores, os condomínios estão, claro, cada vez mais antigos, então os elevadores naturalmente têm uma vida útil e eles são muito custosos de serem modernizados. Então o crédito acaba financiando essa melhoria, porque dificilmente o condomínio vai conseguir levantar esse dinheiro, esse capital todo de uma vez, exigindo que os condôminos paguem uma taxa extra, às vezes absurda, do dia para a noite. Nenhum condomínio consegue isso, pois o condomínio precisa de planejamento e muitas vezes os moradores não estão dispostos a pagar uma taxa extra de uma vez, mas às vezes eles querem pagar isso aos poucos de forma parcelada. E tem uma vantagem muito grande de se buscar o crédito para condomínios nessas ocasiões, pois o condomínio, quando ele busca o crédito, ele recebe, claro, o dinheiro que ele financia todo de uma vez. E a partir disso, ele consegue negociar com seus fornecedores, seja quem for, seja a empresa de obra, seja a empresa de elevador, seja a empresa de placa solar, ou seja a empresa de piscina, o que for, ele consegue negociar um desconto para o pagamento à vista. E aí, às vezes, aquele dinheiro que ele gastaria com juros pelo financiamento, ele já consegue economizar uma boa parte com desconto negociado direto junto ao fornecedor. Ou seja, os condomínios têm cada vez necessidades maiores de capital para financiar as mais diversas melhorias, as mais diversas obras, e nós conseguimos atender e acaba sendo um crédito saudável, um crédito positivo para o condomínio, diferente de outras modalidades de crédito. Acaba sendo uma modalidade que realmente vem para ajudar o condomínio e não para deixar o condomínio enforcado como outras modalidades de empréstimos e financiamentos. Agora, você que é síndico, você que é conselheiro, você que trabalha numa administradora e de repente quer indicar a gente para um condomínio que você atende, deve estar se perguntando: como funciona o processo de contratação? Como o condomínio consegue efetivamente contratar um empréstimo ou um financiamento para crédito? Bom, como eu já deixei claro no início,
é bem simples. Agora vamos mostrar exatamente como funciona esse processo. Em primeiro lugar, a gente vai receber a documentação do condomínio. Nós vamos pedir o balancete do condomínio, a inadimplência resumida do condomínio, para podermos entender qual a capacidade de pagamento daquele condomínio, quanto de parcela ele consegue acomodar em seu orçamento de forma confortável, sem ficar estrangulado financeiramente, para podermos entender qual o valor do crédito nós conseguimos atender. Além disso, nós vamos pedir também qual a necessidade do condomínio, ou seja, por exemplo, se ele tiver uma necessidade de portaria remota, nós vamos pedir o contrato de implantação daquela portaria remota. Se ele tiver uma necessidade de rescisão de funcionários, nós vamos pedir o cálculo daquela rescisão para entender qual a razão, qual a finalidade daquele crédito, entendermos também e também assessorarmos, pois nós temos uma experiência muito grande, nós já financiamos mais de 200 condomínios nesses 7 anos de história e também, então, orientarmos o síndico, orientarmos o conselho do condomínio se aquele crédito que ele está buscando é útil, se aquele crédito faz sentido para o condomínio. A partir disso, nós analisamos o crédito. Geralmente essa parte é bem simples porque nós já orientamos o condomínio no envio da documentação, então a análise de crédito em mais de 90% das vezes é aprovada sem nenhuma intercorrência. Depois, o condomínio tem que aprovar aquele empréstimo, aquele financiamento em assembleia. Maioria simples, basta que a maioria dos presentes na assembleia, uma assembleia normal, não precisa ser uma assembleia especial, aprove aquele financiamento e nós, claro, orientamos nesse aspecto também, nós oferecemos ao síndico, ao conselho, exatamente o texto que tem que ser aprovado e é algo bem simples, bem corriqueiro. E aí, a partir disso, nós passamos para a assinatura do contrato. O síndico assina o contrato, já que ele é o representante do condomínio, mas ele assina apenas como representante. Como eu já falei no início do vídeo, ele não é avalista, ele não é garantidor, apenas o condomínio, o CNPJ do condomínio, responde por aquela dívida que está sendo contratada. O síndico assina apenas como representante legal do condomínio. E aí, depois, em um dia útil, o crédito é liberado direto na conta do condomínio e aí o condomínio passa a receber as parcelas mensalmente. Um ponto muito importante, que é uma dúvida muito frequente: o condomínio pode, a qualquer momento depois da contratação, antecipar o pagamento das parcelas ou quitar antecipadamente a totalidade do contrato com desconto proporcional dos juros. Então, por exemplo, se o condomínio contratou um empréstimo parcelado em 60 vezes, mas chegou no 12º mês, ele venceu uma ação, por exemplo, uma cobrança de inadimplência e recebeu um dinheiro inesperado no caixa, e aí ele pode, claro, pagar a totalidade do empréstimo com desconto total dos juros daqueles meses que faltavam. Então acaba sendo também uma opção muito importante para o condomínio. Bom, agora vamos rapidamente listar algumas das vantagens de se contratar o crédito para condomínios com a Crédito. Nós temos a aprovação mais rápida do mercado, literalmente, dependendo da velocidade de aprovação em assembleia do condomínio, claro, pois é um passo essencial, nós conseguimos aprovar e liberar o crédito para o seu condomínio em 2 dias úteis. Nós não temos necessidade de aval pessoal, eu já falei. Nós conseguimos parcelar em até 120 vezes, dando a opção do condomínio se planejar melhor e ter parcelas menores, sempre oferecendo a opção do condomínio quitar antecipadamente o empréstimo, então isso dá opcionalidade para o seu condomínio. Nós temos as taxas mais competitivas do mercado, a gente cobre qualquer proposta. O nosso processo é simples e sem burocracia, então, por exemplo, muitos condomínios não conseguem contratar empréstimo em outras empresas porque, por exemplo, não tem a convenção registrada no registro de imóveis. Isso não é um impeditivo para a gente consegue aprovar mesmo com a convenção não registrada e, claro, o nosso empréstimo oferece a valorização do seu imóvel, do seu patrimônio e da qualidade de vida dos condôminos, porque com as melhorias que você financia, você acaba valorizando o seu patrimônio, você valoriza o seu prédio, você valoriza a sua casa. E algumas coisas reforçando que você não tem que se preocupar no crédito para condomínios, algumas coisas que talvez sejam até mitos entre os síndicos que acreditam que você precisa de um aval para contratar um empréstimo para o seu condomínio. Isso não é verdade, apenas o CNPJ responde. Você que é síndico, daqui a um ano você pode não ser mais e a gente entende isso, então é claro que você não responde. A gente entende que o condomínio não é uma empresa, o condomínio funciona muito mais como uma associação de moradores e todo ano o síndico pode mudar, a gestão pode mudar. Não exige aval e nenhuma garantia imobiliária de nenhum morador.
apenas o CNPJ do condomínio com os seus recebíveis, que são as cotas mensais que ele recebe, respondem pela dívida. Então, não impacta o CPF de ninguém, só precisa da aprovação em assembleia. É realmente muito simples contratar o seu crédito para o seu condomínio. Basta você ter uma necessidade e passar na análise de crédito, que é muito simples, se a sua necessidade for real, se ela fizer sentido. Ou seja, você deve se perguntar se aquela necessidade vai impactar positivamente o condomínio e se a contratação daquele crédito faz sentido. E aí nós podemos atender o seu condomínio com as melhores taxas do mercado, de forma muito ágil e muito rápida. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha desmistificado um pouco o crédito para condomínios, pois muita gente acredita algumas coisas incorretas sobre essa modalidade de crédito e mostrado como ele pode ser uma solução saudável, rápida para o seu condomínio e para a qualidade de vida dos seus moradores, que no final das contas é o que buscamos. O síndico deve sempre agir buscando a melhora do patrimônio, a valorização do patrimônio e a melhora da qualidade de vida dos condôminos. E eu quero que você saiba que você pode contar com a Crédios para financiar qualquer necessidade que o condomínio tenha. E se você quiser saber mais sobre como a Crédios pode ajudar o seu condomínio, se você quiser uma simulação totalmente gratuita e sem compromisso para o seu condomínio, para ver se essa modalidade de crédito é viável para você, entre no link dessa descrição, preencha com os dados básicos do seu condomínio e a gente vai te retornar em até 2 horas úteis com uma simulação completa e para tirar todas as dúvidas que você tiver. Conte com a Créditos para qualquer necessidade que o seu condomínio tenha. Bom, e se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Além de crédito para condomínios, nós também trabalhamos com financiamento imobiliário e home equity. Nós temos uma equipe de consultores especializados em todas as vertentes do crédito imobiliário para ajudar tanto o seu condomínio quanto você a financiar o seu imóvel dos sonhos ou levantar capital quando você precisa com a nossa solução de home equity. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço que você tenha assistido esse vídeo e hoje ficamos por aqui.